Olá, boa tarde. Hoje vamos receber a Rita da Loris, que é uma marca de malas super gira, criadas de forma artesanal, e vamos conhecer um bocadinho da sua história. Vou, entretanto, chamá-la para o direito. Isto vai ficar gravado, portanto, depois poderão ver a entrevista e, se tiverem alguma questão, se quiserem participar, podem deixar nos comentários. Vou agora procurar a Rita para ela entrar aqui e começarmos a conversar com ela. Ok. Vamos aguardar que ela aceite o convite. Cá está ela. Olá, Rita. Tudo bem. Deixa-me só endireitar isto. Está bem, está bem. Espera aí, vê se isto vai para cima. Assim. Está ótimo, ótimo. Rita, antes de começarmos, muito obrigada por teres aceito o convite. Vai ser de certeza um gosto conhecer melhor a história por detrás das tuas malas super queridas e um bocadinho deste percurso de o que é que fizeste antes e como é que isto surgiu. Acho que é muito interessante porque uma pessoa às vezes vê os projetos e não tem noção de tudo o que está por trás, por isso acho que vai ser um gosto. Olha, obrigada. Diz. Não, obrigada por me teres convidado. Não estou muito habituada a fazer diretos, portanto, daí, pronto. Deixa lá, eu também não estou, mas uma pessoa vai ganhando prática é fazendo, por isso o que interessa é uma conversa. Se quem quiser participar pode deixar comentários, nós vamos respondendo e depois isto também fica gravado para quem quiser ver a posteriori, por isso faz-te conta que estamos num café a conversar e pronto, é isso. Vamos tentar fingir. Exatamente. Ora bem, vamos começar então. Aqui a primeira pergunta é sempre esta dinâmica de te conhecer um bocadinho melhor antes deste projeto da Lori, não é? Das tuas malas. O que é que foste fazendo? O que é que estudaste? Conta-nos um bocadinho sobre ti. Eu estudei cinema e audiovisual na ESAP, no Porto. Ou seja, a minha área não tem nada a ver com moda nem nada disso. Portanto, foi uma coisa que surgiu eventualmente depois de muitos projetos, porque eu já fiz diversas coisas. Já fiz, também uma altura andava muito focada em fotografia de concertos, etc. Já tive outros projetos relacionados, já vendi coisas online na Etsy, coisas que não têm nada a ver com as malas, já tive mesmo um monte de projetos, ou seja, eu acho que este foi o que sucedeu. Portanto, ao fim de tantas tentativas, várias coisas, este é que realmente tem potencial e pelo menos tem demonstrado potencial para chegar mais longe. E de todos os projetos que tu fizeste, tu já foste experimentando várias coisas. O que é que levou a que experimentaste várias coisas e porquê é que depois decidiste largar esses projetos? Porque é uma espécie de... Eu divirto-me a experimentar coisas diferentes, percebes? Ou seja, são coisas que foram surgindo. Porque é que eu os larguei? Porque eventualmente ou percebi que estava, ou que quando deixa de ser, há certas coisas quando deixam de ser um hobby e passas a levar isso como algo em que tu pretendes ter um retorno financeiro, às vezes há certas pressões que fazem com que tu deixes de gostar tanto do que estás a fazer, percebes o que eu quero dizer? Então, nesses projetos eu senti que estava muito focada, se calhar, depois na parte do retorno e de realmente que já deixou de ser um prazer. Então, se deixou de ser um prazer, para que continuar, percebes? Ok. Então foi por aí, basicamente. Muito bem. Então tu estudaste, no fundo, cinema, certo? Estudei cinema, sim. Chegaste a fazer alguma coisa nessa área, assim, especificamente? Ou o que é que te levou a escolher esse curso? Cinema e audiovisual, ou seja, engloba muito também fotografia, etc., engloba muita coisa.
Mas depois, quando acabei o curso, é que virei mais para a fotografia. Depois. Porque é que eu escolhi esse curso? Não sei, eu acho que quando escolhemos cursos, somos um bocadinho novos demais para Não saber o que sabemos bem o que é que queremos, não é? é que queremos e se calhar se fosse hoje em dia escolhi outra coisa, mas houve muita coisa que eu retirei de ter ido para esse curso que eu, lá está, ainda uso, pelo menos no que eu faço também, para este projeto, sou fotografo, tudo isso. Por isso, não me arrependo, mas acredito que se fosse hoje, que se calhar ia mais para outra área, talvez Ok. design, etc. E sonhos? Tinhas assim algum, sei lá, quando eras pequena, tinhas algum sonho do que é que querias fazer quando fosses grande? Aquelas coisas que nós, quando somos crianças, não é? Idealizamos. Foste tendo assim algum sonho que foi ficando ao longo do tempo? Não, aliás, o mundo adulto sempre me assustou um bocadinho, porque, não sei, eu sempre gostei de muita coisa e lá está, gosto de explorar várias coisas e estou sempre a mudar a minha direção para várias coisas, por isso eu acho que já quis fazer muitas coisas e fui sempre experimentando, mas acho que não havia uma coisa que queria fazer, só uma. Já percebi que és uma pessoa que gosta mesmo de muita coisa e de ir Gosto. explorando. Também ainda és muito jovem, não é? Portanto, ainda é normal e eu acho muito bem que as pessoas ao longo da vida, se não, como tu disseste, se chegam a um ponto em que as coisas deixam de te dar gosto, é partir para outro caminho até descobrires Claro, aquilo que estás disposta a levar para a frente, independentemente às vezes do esforço, não é? Porque essa pressão do retorno é importante, nós precisamos do dinheiro, não é? Para fazer a nossa vida, por isso é importante que as coisas que nós fazemos em termos profissionais acabem depois por dar um retorno financeiro para nos permitir viver aquilo que nós queremos viver, não é? Mas é interessante que já fizeste imensa coisa e eu aproveitei para ler uma entrevista que tu deste a um blog e eu vi lá que tu também já estiveste na Escócia 2 anos. Queres falar um bocadinho sobre essa experiência? O que é que aprendeste? O que é que estiveste lá a fazer? Como é que surgiu? olha, foi uma dessas coisas, lá está. Eu acabei o curso e queria muito sair daqui lá está, experienciar outras realidades eu queria simplesmente ter uma abertura para outra cultura e ver como é que eram as coisas noutro sítio. Então foi mais por aí. Então eu ainda andava um bocadinho à Nora, mas eu lá fazia fotografia para uma revista, a The Skinny, que cheguei a ganhar o Shirt of the Month 3 vezes também. Mas fazia várias coisas. Eu trabalhava com crianças, também fiz muita coisa enquanto estava lá. E depois decidi finalmente fazer. Andava com a ideia de fazer uma revista. Pois é, ainda falta essa. É que eu já fiz sempre esqueci. E andava com essas ideias. Só que lá não conseguia concretizar isso, porque não tinha os meios para lançar a revista, mas já tinha a ideia, porque eu tinha um pequeno grupo de literatura, nós reuníamos, era um book club, nós reuníamos e falávamos sobre livros, então umas alturas a discutir sobre isto e aquilo, e como lá havia muita moda das zines, que eram as revistas gratuitas que estavam em todo lado, ou se pagavas era uma coisa mínima, e eu pensei que era porreiro fazer uma também, e já tinha umas ideias para ela, mas lá era muito difícil concretizar isso porque não tinha muitos contactos. Então, pronto, quando eu pensei em voltar, e realmente voltei, já tinha outras condições em casa, pronto, foi aí que realmente levei isso para a frente. E realmente depois lancei a Zine, que está à venda em vários pontos da Europa, em Dublin, em Paris, em bastantes sítios, em Lisboa, no Porto também. Então tu tens Está por uma aí. revista que ainda está a circular. Ela ainda está a circular, mas ela só tem uma edição. Depois eu não fiz mais nenhuma edição até agora, não fiz mais nenhuma depois dessa, mas ela ainda está por aí, sim. Ou seja, esse foi um daqueles projetos que eu... O que é a revista? Diz-me? O que é a revista? Tipo, quais são os conteúdos? Qual é o tema? É assim, são reflexões sobre a arte e a vida em geral.
tem partes sobre filosofia, música, cinema, tem assim vários artigos diferentes Dentro das das artes, mas que acabam, porque às vezes acaba por ser também uma reflexão sobre certos assuntos, mas através de um filme, mas tem sempre um cunho pessoal da pessoa que escreveu o artigo, ou seja, também era nesse sentido, não ser muito distante para ser pessoal em relação à pessoa que estava a escrever o artigo. E depois ficou por. Não pensas em lançar mais edições da revista? Pronto, lá está. Depois vem a parte negra, que é, pronto, realmente a parte da distribuição é bastante complicado, porque fui eu que tratei disso tudo, da distribuição, e fui aos sítios, e sempre que viajava aproveitava e ia a um sítio, contactava livrarias, etc, etc. E às vezes há certas coisas e depois é muito por consignação e depois é difícil contactar esses sítios para eles realmente te pagarem depois, esse tipo de coisas. Então, tem que andar atrás deles, essas coisas que, pronto. Porque se fosse mais simples, eu provavelmente já tinha lançado outro, percebes? Porque eu gosto. Só que depois essa coisa toda desmotivou um bocado. Se bem que há um ou dois sítios que por acaso são bastante porreiros e contactam-me sempre que acabam as revistas e depois envio mais, mas lá está, é difícil ter esse tipo de seriedade de toda a gente, percebes? Foi mais por aí que eu gostava de lançar isso. Ok, podes sempre tentar aproveitar este mundo online e pensar aí numa ideia para expandir online, não é? Porque há possibilidades, tu podes chegar ao mundo inteiro agora através do online, não é? E sendo uma revista, podes dar a opção de as pessoas receberem em casa, no correio, não é? Subscrevem e recebem e pagam logicamente a despesa da entrega, ou então podes fazer uma edição online e as pessoas recebem uma revista em digital, pronto, não sei, mas como eu percebo essa questão da distribuição é muita logística e depois são sítios distantes e acredito que seja difícil até por estabelecer as relações de confiança necessárias, mas sendo um projeto que tu gostas e parece-me um conceito interessante de refletir sobre a atualidade através da arte e do teu cunho pessoal, é um bocadinho de ti que anda pelo mundo e isso é um projeto que podes sempre pensar noutras formas de lhe dar continuidade. Sim, é assim, eu depois tenho outra página que se chama Inner City Profit, que é o nome da revista, onde eu realmente, quando tinha essa página na Etsy, também tinha lá as revistas e as pessoas podiam comprar a revista. O que acontece é que eu, quando faço uma edição da revista, para realmente eu poder vender a um preço baixo, eu tenho de fazer uma encomenda de largas quantidades. Então eu ia ficar com um monte de revistas em casa. E é muito complicado, percebes? É mais nesse sentido que é complicado. E a parte física, não é? Para tu conseguires ter um preço baixo, precisas de produzir muitas unidades, não é? Para ficar barata a impressão e depois corres o risco de não as vender em tempo útil e ficas ali com o dinheiro empatado, não é? Exato, é por aí. É Pronto. por aí. Mas pensa no online, em alguma coisa exclusiva, Sim. porque assim poupa-se papel e tu consegues na mesma espalhar a tua mensagem. Claro que sim. Talvez eu faça isso, mas lá está, neste momento agora estou focada nisto e eu duvido que daqui a algum tempo vá ter tempo para outras coisas, por causa de coisas que se irão suceder. Vamos aqui a focar no teu projeto atual e ver como é que isso está a andar, que eu também estou curiosa, que eu lembro-me de ti no início, quando estávamos a falar sobre isso, e comecei a acompanhar e tenho visto que tens tido assim. Está a mexer o projeto e é muito giro ver as coisas a crescer aos bocadinhos. Ora bem, e tu já foste falando aqui que mudaste várias vezes de projetos, fizeste várias coisas. Como é que os teus pais, a tua família e as pessoas mais próximas de ti lidam com esta, sei lá, instabilidade ou com estas mudanças assim de rumo tão sucessivas? É assim,
Pois bem, agora eles já estão habituados. Se estivermos a falar dos meus pais ou da minha família, as pessoas já sabem que eu sou assim, portanto já não há um grande impacto se eu disser vou fazer isto, lá vai ela outra vez. Pronto. Mas este projeto é diferente porque eu recebi uma proposta internacional para internacionalizar a marca de uns investidores, já foi quase no início. Então andámos em comunicação durante muito tempo e agora só por causa do Covid é que ainda não foi para a frente, mas já está decidido e eu vou assinar contrato com eles, ou seja, isto vai mudar tudo, ou seja, isto acaba por ser, já deixou de ser uma coisa indefinida e é uma coisa em que vai ser o meu futuro. Exatamente, isto vai ser o meu futuro. Por isso, eu tinha todos esses problemas até agora e isso já deixou de ser um problema. Sim, mas antes, como é que era? Sabes que eu estou-te a perguntar isto porque o que eu noto nas pessoas que eu acompanho e que vão falando comigo é que nós temos normalmente aquele rumo padrão, não é? E há aquelas expectativas que os nossos pais querem que nós tenhamos um trabalho que nos dá um retorno fixo, que a gente corra o mínimo de riscos possível, que é para não sofrermos, porque a ideia sempre dos nossos pais é proteger-nos, não é? Mas depois, quando nós queremos sair desse padrão e pensar pela nossa cabeça e tentar um rumo que é incerto, há um bocado de medo e uma tentativa, às vezes inconsciente, das pessoas nos voltarem a voltar àquele caminho mais seguro, entre aspas. E como tu és muito jovem e pelo percurso que tens tido, nota-se que és corajosa, porque é preciso coragem para ir contra o padrão e lá está, fazeres mil e uma coisas diferentes quando se calhar os teus amigos tiraram um curso, arranjaram um trabalho e estão a fazer um percurso normal e não tenho problema nenhum nisso, mas eu queria aqui perceber qual é que foi no início a reação das pessoas próximas de ti e como é que tu lidaste com isso, porque isso pode ajudar outras pessoas, não é? Tu agora chegaste a um ponto, ao fim de não sei quantas tentativas e projetos que tu foste experimentando, chegaste a um ponto em que encontraste algo que é incrível, não é? Teres uma proposta internacional para levares a tua marca lá para fora é tipo fantástico e os meus parabéns por isso. Mas antes disso tiveste muitas outras coisas que fizeste e que deixaste. E lidar com isso é um desafio, e lidar com os outros e com os comentários dos outros é um desafio. Exato. Mas o meu problema nunca foi os comentários dos outros. Lá está, é mais a pressão que nós fazemos sobre nós próprios. Lá está, o nosso pior inimigo somos nós. Portanto, eu acho que foi mais por aí, porque eu nunca tive muito essa pressão sobre os outros. Claro que os pais é diferente, porque são pais, mas claro que havia sempre essa pressão, preferiam que tivesse algo mais seguro, mas foi algo que, lá está, eu já os fui habituando a este tipo de mudanças repentinas, mas o que é que eu queria dizer com isto? Já não sei. Como é que lidaste com isso? Neste caso, estás a dizer que a pior pressão é aquela que pões a ti mesma. Como é que foste lidando com isso? Não, eu não sei, eu acho que encontro uma força dentro de mim para tentar de novo e tentar de novo ou tentar uma coisa diferente. Não sei se é fácil de perceber isso ou de transmitir essa mensagem a outras pessoas, porque falar de algo que não se vê, percebes? Por exemplo, o trabalho que tu fazes, a tua imagem está a parar, não sei se estás-me a ouvir. Estou. E tu estás-me a ouvir? Sim, a tua imagem está a parar um bocadinho. Mas eu estou a ouvir, podes continuar a falar. Ok, por exemplo, o trabalho que tu fazes é muito, lá está, esse incentivo para as pessoas terem realmente essa coragem, essa força de perseguirem os sonhos delas, percebes? Eu acho que é uma coisa difícil de transmitir para outra pessoa, porque no fundo a pessoa tem de estar no momento certo para perceber aquela mensagem. Também, embora o teu trabalho é muito importante, mas a pessoa tem de estar preparada para receber a mensagem. Tem de querer. Tem que querer mesmo receber, aprender e no fundo, o que tu estás a dizer é muito interessante, porque tu podes não conseguir explicar, mas no fundo
segundo aquilo que eu percebo, tu estás a dizer tu tinhas algo dentro de ti que te dizia que era aquilo que tu tinhas que fazer e tu seguias essa voz, essa sensação, essa força, Exato. independentemente do que os outros à tua volta te fossem dizendo ou do que os outros estivessem a fazer. Por isso é que tu acabavas por nem sequer valorizar muito, se calhar, os comentários ou aquilo que os outros estavam a fazer lá fora, porque estavas focada em ti Exato. e em te conhecer e em te descobrir e em tirar gosto e prazer disso que ias fazendo. Pelo que eu percebi, também é sempre algo que te move, é tu estares feliz e sentir-te bem e aprenderes e retirares gosto, prazer daquilo que tu vais fazendo em termos de projetos profissionais. E isso pode parecer pouquinho e pode parecer que não, que se calhar não consegues explicar, mas isso é muito poderoso, porque no fundo a maior parte das pessoas vive mais para os outros e de acordo com aquilo que acha que os outros esperam delas e não se escutam, porque todos nós temos dentro de nós essa voz, essa força, essa coragem e esse quase como uma luzinha a indicar o caminho. Só que às vezes nós estamos cegos que não vemos. E no fundo o trabalho que eu faço, muito mais do que inspirar, é ajudar as pessoas a ouvirem-se a elas próprias, porque todos nós sabemos o caminho. E há quem tenha a coragem de o ouvir, e neste caso tu és um exemplo disso, e eu admiro todas as pessoas que fazem isto, porque lá está, depois, ao fim de algum tempo e de algumas experiências, acaba por essa luz brilhar mais forte e teres um rumo que te vai permitir ter a estabilidade ou aquilo que supostamente é o normal. E isso é muito bom. E diz-me uma coisa, e medo? Inseguranças pelo caminho? Foste tendo, assim, quando começavas um projeto novo, como é que tu lidas com estas dúvidas que às vezes surgem? É assim, eu normalmente quando começo uma coisa nova, lá está, eu estou com tanto entusiasmo que essas dúvidas não existem no momento. Eu acho que as dúvidas depois surgem eventualmente. Mas lá está, trata-se de ter essa conexão com o teu lado intuitivo. Ou seja, seguir sempre, se tu achas que uma coisa vai resultar, apostar nela, não sei, e lá está, eu como sigo muito esse meu instinto. Pronto, esse tipo de. Lá está, é muito difícil falar sobre estas coisas. Opa, não estava preparada para isto. Opa, as dificuldades, é como te digo, elas surgem só. As dúvidas são as minhas próprias dúvidas, percebes? E normalmente as dúvidas que eu tenho nem são em relação ao trabalho em si, são externas. Ou seja, o trabalho para mim, este tipo de trabalho criativo, é uma forma de viver. Ou seja, eu se não estiver a fazer isto, não estou bem. Eu quando estou num trabalho que não é criativo, eu sinto que algo se está a perder, percebes? Então eu tenho que estar em constante criação, etc. Ou seja, dificuldades, é assim, ok, aparecem algumas dificuldades, mas isso é trivial, percebes? Porque eu acho que se eu estiver a criar alguma coisa, isso é o mais importante para mim, porque de certa forma deixa-me mais serena. Não sei se fugi à questão. Então deixa-me ver se eu entendi o que estás a dizer. O que estás-me a dizer é que para ti é importante estar a criar, isso faz parte de ti. E quando tu tens um trabalho que não é assim, sentes que algo se está a perder e que estás a perder, se calhar, um bocadinho do teu rumo. Isso é muito interessante. E depois estás a dizer que, assim, em termos de dificuldades, medos, inseguranças, acabas por não ter muitas porque estás tão focada no processo criativo e a tirar tanto prazer disso que nem te preocupas tanto com isso. Certo? Exatamente. É isso. É muito interessante. Isso, segundo dizem os especialistas, é o segredo da vida, que é uma pessoa apreciar o processo sem grande peso nas expectativas do resultado final, ou seja, ser feliz pelo processo e não com a condição de aquele processo terminar em alguma coisa XPTO. Isso é muito interessante, muito interessante. E neste momento eu ainda estou nesta fase em relação às malas, eu estou muito entusiasmada. Portanto, dificuldades não sinto nenhumas neste momento. Eu acho que elas vão surgir depois, quando realmente estiver nesta parceria. Vão haver outros tipos de exigências, mas isso são outras águas. Portanto, neste momento, eu estou bem, pronto, neste sentido, com o que estão a fazer.
Então vamos lá falar das tuas malas, que eu sei que tu queres muito falar sobre elas e eu quero muito ouvir falar sobre elas. Então deixa-me cá ver a pergunta que eu tenho aqui sobre isto. Pronto, a primeira pergunta é como é que surgiu esta ideia? Como é que surgiu esta ideia? Olha, foi uma das coisas que surgiu no primeiro confinamento. Portanto, isto tem quase um ano o projeto. Que foi, lá está, uma maneira de eu manter a sanidade mental. Foi criar qualquer coisa. Porque eu andava a investigar muito o mercado e eu queria fazer uma mala para mim e não encontrava o que queria. E por não encontrar o que queria, eu pensei, tenho aqui para aqui material em casa, porque os meus pais, eles sempre venderam artigos de retrosaria e agora tenho uma loja que abriu, inclusivamente, também durante a pandemia, mais um projeto que resultou da pandemia, que isto mudou a vida de algumas pessoas. Retrosaria também vende fios, não vende? Sim. Para bordar e coisas assim. Exatamente. Então diz o nome, pode haver pessoas interessadas em comprar fios, que eu conheço algumas pessoas que bordam e às vezes é difícil. Chama-se Retrosaria da Vila. Pronto, Retrosaria da Vila. Depois vou identificar no vídeo para quem quiser ver. Pronto, desculpa lá. Pronto, e eu estava a dizer, e então o projeto das malas surgiu também como um escape, e eu fiz essa mala para mim primeiro, e mostrei a algumas amigas, e elas, pronto, adoraram. Que giro, não sei o quê, e eu pronto, e depois surgiu a ideia de começar a fazer, e de repente já estava a fazer 2 ou 3, e a experimentar com outros materiais, e lá está, e passei desse grau depressivo com que estava a ficar, de estar em casa e estar sem fazer nada e não ter nenhum propósito, e realmente, pronto, deu-me um ânimo. E comecei a fazer mais e mais, criei todo um conceito, criei o Instagram e pouco tempo depois, não foi muito tempo depois, é que fui contactada por essa empresa e pronto, e depois continuei. A empresa conheceu-te o quê? Através das redes sociais? Através das redes sociais. Imagina, e eu não tinha seguidores quase nenhum, portanto... Pois, era o que eu ia dizer que às vezes as pessoas querem começar algum projeto e pensam que têm que ter tipo 10 mil seguidores. A tua página, neste momento, acho que tem 2 mil e tal, ou qualquer coisa do género. Não, tem 1000 e tal, acho que ainda não chegou aos 2000, mas... Imagina. Lá está. Isso não, as pessoas olham muito para os números hoje em dia, o número, e qualquer pessoa pode comprar seguidores, a maioria dessas páginas, eu vi um documentário no outro dia que se chama Fake Famous, se alguém quiser ver, incrível. Eu vou ver. Sobre esses Instagram, esses influencers e eles pegam em pessoas que não são influencers e tornam-os influencers a fazer como se eles fossem, mas não são. E depois acabam por ser. É engraçado de ver como é que... e o que é que eu queria dizer com isto? Voltando atrás... Tinhas pouquinhos seguidores e mesmo assim... Seguidores. E tinha poucos seguidores, não tinha quase... Mas eles chegaram até mim. Ou seja, o que eles viram valor foi no projeto e não na audiência que tinha ainda. Mas claro que eu... A primeira vez que vi aquilo também pensei, pode ser um scam, não é? Mas depois de muita comunicação e depois videochamadas e já os conheci também pessoalmente no verão do ano passado, não é? Quando as coisas ficaram melhores um bocadinho, fui a Milão e conheci-os pessoalmente. Pronto, é uma coisa a sério e vai para a frente agora e está tudo assim ainda, pronto, por causa do Covid ainda não dá para viajar, mas logo que puder viajar é para levar isto para a frente. Ótimo. E agora, tu própria disseste, criaste o conceito, ou seja, a primeira mala foi do género, uma necessidade que surgiu para ti, porque tu querias uma mala, procuraste, não viste nada que te agradou e pensaste, ok, eu vou agora experimentar aqui e fazer uma mala para mim. E foi muito giro, porque a mala fez muito sucesso no teu núcleo e tu pensaste, ok, isto se calhar até pode ter pernas para andar. E a partir daí criaste um conceito. O que eu te quero perguntar é, em que é que consiste este conceito? O que é que tu queres transmitir com esta marca, com esta identidade? O que é que eu quero transmitir? Boa pergunta. O que é que eu quero transmitir?
É assim, desde há uns tempos comecei-me a interessar muito sobre os materiais e a qualidade das coisas, porque o mundo é tão descartável hoje em dia e as pessoas compram uma coisa e há muito fast fashion e promoções e camisolas a 5 euros e se for preciso aquilo é tudo poliéster e faz após E duas durante lavagens. um mês. E a pessoa deixa-se levar por essa ilusória das promoções, etc. Então eu comecei a me interessar muito pelos materiais e pela origem das coisas, etc. E foi tudo isso que me levou até aqui e esse interesse também até surgir a mala, porque eu já tinha algum interesse nisso. Então o que eu quero com isto é que é tudo feito à mão, eu uso serrarias antigas, ou seja, eu gosto de que as pessoas deem valor a essas coisas, percebes? Os materiais, o próprio fazer, o tempo que demora a fazer, percebes? Eu acho que é muito isso. Eu acho que o mundo é muito descartável e o que eu faço é o oposto. E eu tento reutilizar coisas no processo também, mesmo a nível de envios também tento reutilizar coisas. Ou seja, é algo que esteticamente tem um valor único, primeiro porque são peças limitadas, pelo menos para já o conceito é este, são peças limitadas e faz com que elas tenham mais valor e são materiais que alguns deles já não se fazem, já não se vão fazer mais, são serrarias antigas que eu apanho aqui e ali, descubro e não vai haver outra mala igual. Quando eu acabar certos materiais, eu vou deixar de fazer certas edições das malas que eu fiz e isso é certo. Por isso, quem quer uma peça única, percebes? E acho que há muito de coisas estéticas, são todas iguais e tu vês tudo igual em todo lado e isso aborrece-me, percebes? Sim. Foi por isso que eu criei isso. Então o conceito é esse. Quem também pensar assim, quem achar pronto, que vale mais ter uma peça única, pronto, isto é para ela. Pois é muito interessante exatamente tu falares assim, porque lá está, é tu falares para quem tem o mesmo ideal e os mesmos valores que tu em relação a estes temas, não é? Pessoas que valorizem aquilo que é único, que é feito de forma artesanal, materiais que eventualmente serão os últimos do mercado e que depois provavelmente nunca mais vão existir. E depois eu acho muito interessante as tuas malas. Eu não sou propriamente uma pessoa muito, muito ligada à moda no sentido de consumir muita moda, mas aprecio a beleza e aprecio, lá está, os projetos e o quanto que as pessoas põem de si nos projetos e o facto de serem feitas à mão tem muito de ti, não é? Porque toda a mala passa por ti neste momento e tem muito de quem tu és e aquela questão do processo, a própria mala, cada mala é um processo e que é um processo único. E depois eu acho uma coisa muito interessante nas tuas malas porque elas são peças simples e requintadas e depois são peças que acabam por se adequar a vários estilos e não tem aquela coisa que a moda tem, essa fast fashion que tu falas, que é, há peças que vêm e se calhar para o ano já não fazem sentido, porque já não estão na moda. E as tuas malas, não é que eu perceba muito de moda, porque não percebo, não é? Mas é tipo daquelas peças que duram para sempre, porque independentemente do que venha em termos de tendências da moda, aquilo funciona, porque acaba por ter um formato simples e tem eu acho que são muito elegantes as tuas malas e que não são, lá está, aquele conceito não é de todo descartável que tu falas e falando eu não sendo propriamente, não sou de todo especialista em moda, mas estou a falar da minha percepção porque eu acompanho o teu trabalho e acho muito interessante isso porque eu acho que tu podes acrescentar ao teu conceito, se me permitires a sugestão, que lá está, são peças únicas, são edições limitadas e são malas intemporais, ou seja, que dão
para o resto do tempo. E se no teu conceito, que eu acredito que sim, porque tu valorizas também os materiais e a qualidade dos materiais, se tiver a durabilidade de uma peça que dure por muitas temporadas da moda, então é incrível, no fundo, porque lá está, e depois o facto de serem únicas, porque não acontece como às vezes vê uma pessoa sai à rua, olha ao lado e a pessoa tem uma peça igual a nós, não é? E eu também não gosto disso. Pessoalmente também não gosto de estar igual a toda a gente e de sentir que eu acho que cada pessoa tem a sua identidade, não é? E se Claro, há nós. pessoas mais práticas e que se calhar nem pensam nisso, mas lá está, foi uma necessidade que surgiu de algo que eu Exatamente. pensei, não é? E lá está, e o facto de tu teres esta consciência que é para pessoas que se identifiquem com isso, porque às vezes as pessoas também querem criar um projeto e estão preocupadas com toda a gente. E nós não vamos agradar a toda a gente nunca, porque as pessoas são todas diferentes e nós temos que ter consciência que estamos a falar para um determinado tipo de pessoas, de clientes, que se adaptam e que se enquadram no nosso conceito e nos nossos valores. Porque logicamente vai haver sempre aquelas pessoas que preferem ter muitas peças e peças baratas e estar sempre a renovar o guarda-roupa. E depois há outras pessoas que valorizam aquilo que tu disseste. E é muito interessante essa consciência, porque é meio caminho andado para tu conseguires fazer aquilo que faz sentido para ti, sem estares preocupada com o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar, será que as pessoas vão gostar, será que não vão gostar? E para também não te frustrares, lá está, se a aceitação no início até nem fosse muito grande, se calhar é porque não tinhas falado para as pessoas certas e não tinhas chegado às pessoas certas. E não porque a tua mala não presta, percebes? E é interessante, e eu estou a falar isto para as pessoas que nos ouvem e quem nos ouvir a seguir, ter esta noção de que nós não podemos ter pretensões de agradar a toda a gente, não é? Porque Claro. não dá. E saber para quem queremos falar é essencial. Sim, mas isso que estavas a dizer, das malas que de prestar e não prestar, isso é tudo muito relativo. Eu acho que tudo na vida são gostos. A própria arte não é muito definível, percebes? E há vários tipos de interesses, ou seja, eu não acho que há coisas que são maiores ou menores que as outras, por isso. É uma coisa que eu gosto de repetir muitas vezes, mas eu acho que não gosto de comparar as coisas dessa maneira, percebes? Sim, eu percebo. E lá está, tudo é válido, porque é como tu dizes, cada pessoa é uma pessoa e é o que eu digo, vai haver sempre pessoas que preferem ter mais roupa, mais peças e mais baratas. E depois há outro tipo de pessoas que preferem ter peças mais exclusivas. E nenhuma pessoa é melhor que a outra, de todo. Porque lá está, o que eu acho piada neste mundo é o facto de sermos todos tão diferentes e a diversidade que existe para mim fascina-me. Mas o que eu quero aqui observar é esta questão de termos noção que nós não estamos a falar para toda a gente, nós estamos a falar para quem se identifica com aquilo que nós estamos a vender ou com aquilo que nós queremos criar. E isso é bom, e aceitar que há pessoas diferentes e gostam de outras coisas. E ainda bem, porque eu acho que a piada disto tudo é que assim há mercado para toda a gente. Porque se só se gostasse de uma coisa, então ou nós fazíamos aquilo ou então estávamos lixados. E assim é muito mais fixe. Só precisamos de descobrir as pessoas que gostam do mesmo que nós e está tudo fantástico. Ora bem, e agora? Tu já disseste, já respondeste à minha próxima pergunta, que é que não foste tendo assim grandes dificuldades, até porque as coisas foram fluindo e porque ainda estás, e é muito bom, ao fim de um ano, com aquele entusiasmo de ires fazendo e não te preocupares muito com o resto. Agora eu queria te perguntar, assim aqui, mais em termos práticos, quais são as tuas estratégias em termos de divulgação? Como é que tu apostas nesta questão de fazer das tuas malas serem vistas e chegarem às pessoas? Pronto, essa parte digital sou eu que trato de tudo, não é? Desde fazê-las, lá está a parte fotográfica, que também isso já vem da minha área de formação, etc. A parte digital, que eu gosto muito da divulgação nas redes sociais, etc. Sou eu que trato de tudo. A minha estratégia é assim, eu tento postar frequentemente, mas depende muito nas alturas. Eu também não gosto de aquela coisa que, segundo o que dizem, que deve-se postar todos os dias. Eu acho que é demais. Ou seja, eu prefiro que haja. Eu só digo coisas quando tenho a dizer. E pronto, claro que é bom a frequência da mensagem, mas também não gosto de saturar as pessoas, porque eu acho que as redes sociais estão cada vez mais saturadas e posts todos os dias e depois já estás só a postar para postar e eu odeio isso, não gosto tenho de postar por postar e hoje tenho de ter uma foto.
isso já cai numa necessidade que não... Ou seja, eu tento postar quando tenho conteúdo para postar, partilho também no Facebook, etc. E pronto, a partir de pequenos elementos vou tentando chegar a várias pessoas e pronto, não é uma estratégia por aí além, mas que tenha resultado até agora. Sim, lá está, eu percebo, tu gostas de deixar fluir, não é? Gosto de deixar fluir. Eu não acho que haja. Porque há toda uma cena do marketing digital hoje em dia, mas pronto, e eu acho que há realmente muito mérito em muita coisa que efetivamente resulta, mas eu gosto de fazer as coisas de uma maneira natural e tem resultado desta maneira, por isso para já é assim que eu lido com isto. E depois faço umas promoções de vez em quando, as pessoas vão partilhando também as malas, eu partilho de volta e há muita interação com as pessoas, eu também faço comentários, mas tudo de uma maneira natural, eu não me sinto pressionada a fazer porque tenho de fazer, eu interajo quando tem de haver uma interação, porque lá está, as redes sociais, é porque eu tenho assim um amor-ódio com as redes sociais. Elas para o trabalho são incríveis, porque tu podes chegar a qualquer pessoa do mundo assim. Eu já fiz coisas que achei que nunca pensaria que eram possíveis, vender coisas a pessoas que estão do outro lado do mundo, e é incrível isso, e ter ferramentas para isso, só que pronto, e mistura-se sempre no lado pessoal, já não acho que... Não sei, já estou a fugir para outro assunto. Ou seja, amor, ódio, redes sociais, mas para o trabalho é muito bom e eu divulgo, lá está, de maneira intuitiva também. Aliás, como faço as outras coisas. Sim, é tudo muito... É tudo muito intuitivo. Wow, mas isto é muito interessante porque tu fazes isto naturalmente, mas eu leio muito sobre esta questão, lá está, como é que funciona o universo, como é que as pessoas bem-sucedidas tipo, chegam lá e uma das coisas que realmente se diz, não é? Que nós devemos efetivamente saber o que é que queremos. Devemos fazer aquilo que nós gostamos e que sentimos que faz sentido para nós. E que devemos tomar as ações necessárias, mas depois deixar fluir sem grande pressão e sem grandes expectativas. E eu acho muito interessante estar aqui a conversar contigo e perceber que tu fazes isso intuitivamente, lá está. Tipo, vais fazendo, vais deixando fluir, as coisas surgem e surgem naturalmente. E das pessoas que eu tenho entrevistado, muitas delas têm esta dinâmica e o interessante disto tudo e de começar a entrevistar mais pessoas e perceber aqui um padrão é que as coisas surgem sem grande esforço, que é muito interessante, surgem sem aquela luta que uma pessoa tipo, fica completamente desgastada atrás de uma coisa, não, as coisas vão surgindo assim, sei lá, quase parece magia, não é? As coisas vão aparecendo e acho incrível tipo, teres tido essa proposta mesmo no início, porque e é como tu dizes, as pessoas olharam para o projeto e acreditaram nele, não foi para os números, porque eles acreditaram em ti no teu início, não é? Eles não faziam ideia se tu ias ter muitos seguidores ou não, se tu ias vender muito ou não, mas eles olharam para aquilo, viram essência, viram valor, viram algo diferente, se calhar, do que eles cá veem, não é? Não devem ser pessoas que trabalham nessa área e devem ver muita coisa, e é muito giro porque as coisas foram até ti, tu não tiveste que ir atrás de nada disso, isso foi surgindo, e é muito eu queria só dizer uma coisa, mas claro que há em relação a eu pesquiso muito sobre as coisas, lá está, eu estava a falar, por exemplo, do marketing digital, eu faço muita pesquisa, ou seja, depois é tudo uma seleção natural e uma intuição natural, mas eu pesquiso muito sobre o que é que é atual, quais são os materiais que se usam, o que é que está mais etc. A todos os níveis há uma pesquisa, só que também há um esforço. Há trabalho, não é? Há trabalho, há um esforço constante de manter atualizada, não é? Em relação a tudo, métodos de promoção e a própria criação.
Mas lá está, depois no final aquilo é filtrado naturalmente e tudo o que eu faço depois surge naturalmente, mas claro há algo por trás. Sim, claro que tens todo o trabalho de pesquisa, mesmo para as malas, eu acredito que tenhas que ter pesquisado bastante, não é? Porque ainda é algo que uma pessoa tem que aprender, tem que saber os materiais, todas essas coisas, e fizeste muito bem a falar disso, que é para as pessoas não acharem que é tipo cai do céu as coisas. Não, logicamente tu tiveste que fazer muita coisa e muito trabalho de casa e continuas a fazer para te manter atual, mas é interessante isto, é que tu pesquisas, tu analisas e depois tu filtras e fazes aquilo que faz sentido para ti e aquilo que se enquadra com quem tu és e com os teus valores enquanto pessoa e isto é mesmo muito interessante, acredita que eu que estou deste lado, eu adoro falar com pessoas e adoro conhecer o que está por trás daquilo que nós vemos, porque é fácil olhar e comparar e pensar, tipo, é fácil estar ali, mas depois conhecer todos os processos que estão por trás, a mim é fascinante, eu adoro isto e é mesmo interessante perceber esta dinâmica que tens de, lá está, faz o que faz sentido para ti. Não quer dizer que não saibas as técnicas todas que existem, se calhar sabes em termos de marketing, mas decides não ir atrás do que toda a gente faz porque não te identificas com isso. E é muito interessante esta questão de nós sermos fiéis a nós mesmos e fazermos aquilo com o qual nós nos identificamos. Claro que é importante ter regras, é importante ter objetivos, é importante pesquisar e trabalhar. E eu acredito que tu trabalhes, até porque as malas, não é? Tu fazes as malas todas, tu tiras as fotografias, tu divulgas tudo isso, portanto, acredito que tenhas mesmo muito trabalho, não é? Como é que é em termos de trabalho? Fala-nos um bocadinho desta questão mais prática do trabalho em si, desde a execução da mala até depois tu divulgares ou até enviares, até ao contacto com o cliente, como é que é? Como é que é o processo da mala? Estás a dizer em termos de tempo? Um dia de trabalho. Isso depende muito do dia, isso não há uma estrutura, depende muito, mas eu demoro mais ou menos um dia inteiro a fazer uma mala. Se for a contar mesmo de tudo o que eu preciso de fazer, eu preciso de um dia inteiro, de 8 horas, digo, para fazer, neste momento, pelo menos da maneira como eu faço as coisas agora, porque há possibilidade de levar menos tempo, mas eu também sou perfeccionista, eu quero que fique mesmo tudo direitinho e há muito... É muito meticuloso, tenho mesmo de fazer devagar, não é uma coisa que eu possa fazer mais, até posso tentar fazer mais rápido, mas depois não sai tão bem, percebes? Então demora mesmo tempo e tem de ser uma coisa, assim, é um processo mesmo lento. E então só consigo fazer no máximo uma por dia. É mesmo o trabalho que ela dá, é esse. Mas pronto, depois para as fotografias e isso. Eu para já tenho utilizado modelos que eu conheço, pessoas que eu conheço, amigas minhas ou contactos que tenha. E as pessoas têm aceite e pronto, para já tem sido assim, mas também já tenho já em mente que tipo de modelos é que gostava de utilizar no futuro e que tipo de fotografia é que eu queria atingir, porque há certas coisas que eu acho que podem ser melhoradas, que eu vou melhorando sempre, mas para já com estes meios que eu tenho, é o que eu consigo fazer e pronto. Ótimo, deixa-me só aqui orientar-me, só para ver aqui outra pergunta que eu tenho em relação às tuas malas, já respondeste quanto tempo é que demoras a criar, e agora tenho uma pergunta mais em termos, logicamente não tens que falar de valores, nem é isso que interessa, mas imagina, neste momento conseguias viver das tuas malas? Não sei se tu moras, não sei se moras sozinha, se não moras, mas imagina, o que tu ganhas com as tuas malas a nível mensal dá-te estabilidade para ter uma vida, tipo, pagares as tuas contas, teres a tua casa, esse tipo de coisas? Neste momento não, só pelo motivo em que eu faço isto de maneira mais relaxada, ou seja, há dias em que eu só estou a fotografar ou nem tenho tempo de estar a produzir, mas nos dias em que eu estou mais focada, eu noto que vendo mais rápido, etc, se eu tivesse só nessa parte da produção, sim, eu conseguia viver disso.
Só que como eu me desdobro em tantas coisas, não é possível neste momento, mas lá está. Já não vai ser uma preocupação, porque já tenho ou seja, eu estou relaxada nesse sentido, ou seja, vou fazendo algumas que me vão dando algo, mas eu sei que vai ser diferente e no futuro eu vou estar só a desenhar malas, nem voltar a fazê-las. E depois vai ser muito diferente, percebes? Sim, ou seja, depois daqui a 1 ano ou 2 eu volto-te a entrevistar para falarmos desta... Exatamente. Vamos, mas é ver como é que isto vai ser, porque se para o ano como é que as coisas vão estar. Mas espero que isto melhore em breve. Que de uma forma ou de outra as coisas vão evoluir, porque se o Covid continuar, a vida tem que girar na mesma. Uma pessoa não pode ficar sempre em suspenso por causa disto. Claro. E eu acredito que até as próprias marcas e empresas também vão começar a perceber-se disso. Até porque de um primeiro confinamento para este já houve muita coisa diferente, mesmo até em termos de empresas que continuaram a funcionar. Portanto, vamos acreditar no melhor e fica já aqui a promessa de que daqui a 1 aninho ou 2, eu quero voltar a entrevistar-te para ver como é que foi esta transição para o mercado internacional e ver assim como é que lidaste com os novos desafios, porque agora não vale a pena uma pessoa estar a colocar perguntas em relação ao futuro, quando lá chegares. Depois eu entrevisto está acerca do presente, que é para saber como é que tu lidaste, como é que te adaptaste. Claro que vai ser completamente diferente, porque vai haver parâmetros, não é? Critérios, objetivos, que entra-se no mercado internacional com investidores e eles querem retorno, lógico, é o que as pessoas, os investidores querem, pôr as coisas a funcionar. E aí vai ser um desafio diferente para ti, mas neste momento, até para não colocar pressão numa coisa que ainda não é, numa coisa que ainda não existe neste momento e não sofrer por antecipação, o foco é o presente. E no presente, lá está, tu dizes que se não tivesses que fazer tudo sozinha, conseguirias viver das tuas malas e isso é ótimo. É ótimo porque, lá está, conseguias viver das tuas criações e eu também já entrevistei pessoas que fazem bordados e vivem dos bordados e pessoas que fazem ilustrações e vivem das ilustrações e pronto, eu apesar de não ser das artes tenho aqui uma atração pelo mundo das artes e pelos artistas em si e por esta questão da criatividade e de viver, porque normalmente é uma área que ainda cria mais medo às pessoas viver deste tipo de projetos, de criações, de situações mais artísticas e é muito interessante ver que sim, é possível pagar as contas e viver a fazer aquilo que se gosta e eu sou fascinada por isso, a minha filosofia é que as pessoas devem viver a fazer aquilo que gostam e não estarem num trabalho para ganhar dinheiro para pagar as contas para depois no tempo que sobra fazerem aquilo que gostam, porque sobra muito pouco tempo, não é? E então é muito interessante perceber isto. E agora, só estamos quase a acabar em termos de perguntas. Só queria saber, deixa-me ver aqui, olha, primeiro, de onde é que vem a inspiração para tu desenhares as malas? A inspiração, pronto, vem muito dessa pesquisa que eu faço da atualidade, mas como eu faço as coisas com os materiais que eu tenho, acaba por ser um exercício criativo do que é que eu posso fazer com o que eu tenho. Exatamente. Eu acho que quando estamos limitados, há mais espaço para a criatividade, no fundo, porque tu tens de arranjar soluções para as coisas. Então eu vejo o que é que eu tenho disponível para trabalhar e eu, com isto, o que é que eu vou fazer? E é mais por aí, parte sempre de algo, de um material que eu já tenha à mão e pronto, e desenvolvo de maneira, mas claro que com coerência, claro. Claro, exatamente, mas a criatividade é mesmo isso, a criatividade é encontrar soluções para e combinar várias coisas, vários inputs para depois dar um resultado final. E é verdade que é uma das estratégias da criatividade é limitar o número de opções, porque assim exige que nós realmente tenhamos que dar mais asas à nossa imaginação para encontrarmos uma solução com aquilo que temos. E é mesmo interessante isso. E neste momento, como tu tens 2 modelos de malas, não é? Aquelas mais retangulares e umas mais redondas. Sim, depois, no fundo, o que varia é o contorno com aqueles materiais que tu tens, não é? Neste parte superior também.
Ok, pronto, então lá está, faz sentido aquilo que tu disseste, porque os modelos estão criados, depois é basicamente a parte de fora, não é? A estética do aspecto, das cores, do material que difere. Daí tu, lá está, inspiras-te naquilo que tens e crias algo bonito e coerente com aquilo que tu tens. Mas Muito bem. muitas das soluções que eu tenho de encontrar é mais para a maneira como é que eu vou executar aquilo. Porque eu mudando de materiais já torna a coisa totalmente diferente. A maneira como eu vou aplicar o adereço, dependendo da forma, etc., já vai mudar tudo. Então é mais por aí também. Sim, é mais ver como é que vais fazer com aquilo que tens do que propriamente o aspecto final, não é? Como é que vais executar todo o processo. Sim, como é que vou executar o processo? Mas lá está, as malas têm estes formatos, mas no futuro também irão ter outros formatos. Isto é só o formato Sim, atual. sim, porque se vais desenhar malas, vais desenhar malas. Aí é diferente porque é como toma uma folha branca e faz o que quiseres, é um bocado isso. Pois é. O que é mais difícil, digo-te. Pois é, sim. Quando não tens uma direção a seguir e podes. Exatamente. Podes fazer qualquer coisa, parece que até ficas estagnado, não é? Tipo, e agora posso fazer tudo? Sim, mas depois para isso é que também serve o conceito e aquilo que tu queres transmitir com as peças. No fundo, acabas por ter sempre uma linha orientadora quando Sim. sabes qual é o conceito da marca e aquilo que queres transmitir, não é? Por isso, terás sempre um rumo a seguir, claro que será muito mais diverso do que aquele que tens agora. Mas é um desafio interessante e tu que gostas de experiências, será uma nova experiência. A vida trouxe uma nova experiência e um novo desafio. Exato. E agora, só aqui uma perguntinha, se calhar vai ser difícil, não sei, mas o que é que pensas em relação... Qual é, no fundo, a tua filosofia de vida? A minha filosofia de vida? Sim. Isso é muito legal. Pronto, ok. Vamos limitar a pergunta. Ok, se tivesses que escolher uma frase que te orienta, um pensamento, uma perspectiva que te orienta na tua tomada de decisão e na forma como vives a tua vida, o que é que escolhias? Uma frase? Uma frase, um pensamento, uma forma de ver as coisas? Eu acho que sobretudo nas artes, é um bocadinho continuar a ver o mundo como se fosse um recreio, percebes? E continuar, lá está, a experimentar, a brincar. E a curiosidade, eu acho que é o que me move. A curiosidade e pronto, essa vontade de experimentar tudo, percebes? Porque nós só vivemos uma vez, percebes? Lá está, é o que tu fazes e dizes às pessoas que não vale a pena estarem num emprego que não nos dá felicidade, mas é mesmo isso. Então eu gosto de experimentar o máximo que consigo e eu acho que isso é grande parte do que eu sou, é curiosidade. Eu sou curiosa e gosto de explorar e de observar. Agora, um lema, acho que não Acabaste por dizer, não sei se foi, não é? Não sei se tu aplicas no resto da tua vida ou só na área profissional, mas aquilo que tu disseste de continuar a ver a vida como se fosse um recreio e continuarmos a explorar, a descobrir, a divertirmos-nos no processo, não sei se é a tua filosofia de vida, mas foi uma boa resposta. Olha, mas olha, saiu. Sim. Pois é, isso saiu. Mas é mesmo isso. Pronto, tenho um lema, afinal. Descobriste-o agora, fantástico. Sim. Eu tenho mais uma pergunta para ti, que é, mas já sabes a resposta porque já me respondeste, mas eu vou perguntar na mesma. Se tivesses que te descrever numa palavra, qual seria? Lá está. Curiosa. Foi essa que tu disseste, era essa que eu achei que ias dizer, porque tu disseste que eras muito, muito curiosa e que era uma característica muito marcada tua. Por isso, olha, em termos de perguntas, eu fui fazendo todas aquelas mais ou menos que tinha aqui planeado para hoje. Gostei muito, muito, muito desta conversa, de conhecer-te mais um bocadinho e de conhecer este teu projeto. Esqueci-me de uma pergunta muito importante, que é, como é que escolheste o nome? Porquê é que escolheste este nome?
Portanto, para dar todo um requinte, isto é tudo estratégico. Portanto, eu peguei pensei em vários nomes de marcas que também as próprias marcas eu acho inspiradoras, mas que têm um nome pronto, o nome tem de ser de acordo com a coisa e eu acho que esses nomes transmitem bem esse tipo de luxo das peças, dessas marcas. Então é um bocado uma junção de nomes que eu gosto com uma boa fonética, digamos assim, do tipo a L'Oréal, a Ralph Lauren e a Chloe. E pronto, e surge a Lori. Uau! Toda uma criatividade em ação! Eu gosto de pensar nesses pequenos pormenores e não sei, eu queria que soasse assim. Lá está, que tivesse uma boa fonética e que parecesse simples, mas requintado ao mesmo tempo, pronto, com algum gosto. E pronto, e surgiu dessa forma. Muito bem, e é um nome muito bonito. Por acaso, eu gosto muito do nome, acho mesmo muito bonito. E é um nome, acaba por ser o nome de uma pessoa também. A mala é como se fosse um ser também. Não é a minha mala, é a minha Lori. Exatamente, sim, a minha Lori, é verdade. A minha Lori. Como eu não sei pronunciar muito bem, mas às vezes nas séries vê-se os Lobotan, os meus Lobotan, aqueles sapatos, que é uma marca também toda requintada, tratam efetivamente as peças pelo nome da marca e não tipo a minha carteira ou os meus sapatos, não. Eu não mais nomes, mas por exemplo na série do Sexy é quase como um orgulho na peça. Exatamente, sim, um orgulho na peça e na identidade que aquela peça transmite. É mesmo isso. Muito interessante, muito interessante. Muito obrigada. Isto agora vai ficar gravado. Espero que mais gente veja para conhecer as tuas peças e para aprender e se inspirar um bocadinho nesta conversa, que eu acredito que ajuda sempre. Há muita gente que quer fazer coisas e tem medo, por isso botem os olhos nisto. Não sei se é muito para botar os olhos, mas pronto. Deixem fluir. E pronto, olha, estás a ver, conseguiu correr muito bem a conversa. Correu, mas assim, eu não tenho muito jeito para isto, mas pronto, acho que respondi às tuas questões, que eram o que... Sim, exatamente, o que foi genuíno. Isto não há resposta certa nem errada, porque eu estava aqui para te conhecer, por isso não gostava... Mas é um bocado assustador esta coisa de lives, é o primeiro live da minha vida, imagina, foste a minha primeira vez. Vai-te preparando para isto. Pois, sabes que eu não estou muito habituada a esta atenção assim sobre mim, estou habituada a fazer tudo e não aparecer. Esta coisa de não aparecer, é tudo. O trabalho que eu faço eu acho que acaba por ser um bocado invisível e esta parte de dar a cara eu acho mais, retrai-me um bocado, percebes? Não sei. Pronto, mas isto é tudo um treino, ninguém sabe, não sabemos como é que será no futuro, provavelmente poderás ter que dar entrevistas a pessoas, se calhar a grandes canais de moda, não sabemos, e portanto é sempre, isto tudo é um processo. Portanto, saíste muito bem, estás de parabéns. Acho que conseguimos transmitir aqui uma conversa de café, que é o intuito, sem aquela pressão de estarmos a ser observados, sem a pressão dos números de quem está a assistir. Uma pessoa é o suficiente, porque é uma vida que temos aqui a ouvir-nos e quem nos ouviu durante um bocadinho agradeço imenso e queria-te agradecer mais uma vez por este bocadinho, por este tempo que também nos deste, a mim e a quem nos ouve, que o tempo é precioso, por isso muito obrigada e vou manter a par dos teus progressos para depois te voltar a entrevistar. Muito bem, está combinado, fica o objetivo definido daqui a um ano. Fica aqui a promessa de que voltaremos a falar em breve. Esperemos que o mundo melhore, entretanto. Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que vai melhorar. Pronto, olha, um beijinho. Até à próxima. Vai partilhando as tuas malas e as tuas criações e vamos falando, está bem? Okay. Beijinho. Obrigada, Susana. Beijinho. Obrigada.